Você pode levantar uma das suas mãos e dizer junto comigo, nessa noite, a palavra de Deus, mais uma vez, vai fazer um efeito transformador na minha vida. Eu não sairei daqui do mesmo modo que eu entrei, mas eu sairei transformado, abençoado, mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em ações, em pensamentos, em palavras. Amém. Amém. Gente, nós nos reunimos aqui exatamente para receber da palavra de Deus unção, capacitação, para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus no nosso caráter. E que isso transborde de dentro do nosso espírito, contagiando, tocando no nosso espírito, na nossa alma, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, para que nós sejamos imagem e semelhança dele nesse mundo. Amém, gente? Cada um de nós tem a sua personalidade, cada um de nós tem o seu temperamento, mas todos nós podemos ser semelhantes a Jesus, por causa da palavra. Por causa da palavra. Quando você vai a Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante, o apóstolo Paulo diz que Jesus concede à igreja os dons ministeriais, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, para que todos esses 5 dons, cooperando uns com os outros, possam conduzir a igreja, instruir a igreja, para que a igreja possa alcançar a plenitude, a varonilidade, ou seja, a maturidade de Cristo. E nós precisamos de crescer cada vez mais em maturidade. Não há nenhum de nós aqui que possa dizer, eu já cheguei no ponto pleno e não preciso de mais nada. Todos nós aqui precisamos de crescer. Todos nós, não importa. Mas até o pastor. Não, mas aquele pastor que já está há 30, 40, 50 anos no ministério, também precisa continuar crescendo. Precisa continuar crescendo. Jesus espera que nós amadureçamos, para que o mundo veja em nós um reflexo dele. E a gente tem anunciado aqui que esse Natal, esse é o 3º domingo do mês de dezembro, e a gente tem anunciado aqui, uma vez que esse é o último mês do ano, uma vez que nós estamos no mês de comemoração de Natal, de Ano Novo, festas de final de ano, a gente precisa lembrar que o Natal é muito mais do que árvore de Natal, presentes, rabanada e bacalhau. A gente precisa lembrar que o Natal é Jesus no centro da nossa família. A gente precisa lembrar que o Natal é trazer de volta Jesus para o centro de todas as coisas. E nós precisamos entender que o centro da igreja não é uma doutrina. O centro da igreja não é um pastor, um apóstolo, um bispo. O centro da igreja não é um cantor evangélico. O centro da igreja é Jesus. Tudo mais se submete a Ele. Ele distribui dons e talentos. Se essa turma que você viu aqui tem dons e talentos, é porque Jesus concede a eles dons e talentos para que eles glorifiquem o nome dEle. Todos os dons e talentos que você e eu temos, só foi dado a nós com um objetivo: glorificar Jesus. Esse é o propósito número 1 da sua vida, glorificar Jesus. Todo ser humano nasce com esse propósito em primeiro lugar. Qualquer outro propósito é secundário. Se você tem vocação, dom, talento para ser um médico, um engenheiro, para ser um empresário, para ser o que for. Isso são talentos e dons que têm um propósito secundário na sua vida. Mas esses talentos e dons foram dados a você em primeiro lugar para glorificar o nome dEle, para que Ele seja glorificado. Quando Ele é glorificado, a nossa vida, quando Ele é glorificado na nossa vida, a nossa vida muda. E muda para melhor. Quem quer vida melhor? Todos nós queremos uma vida melhor. E esse Natal, e esse ano, Deus falou muito forte ao meu coração, essa palavra profética, Natal de reconciliação e ano novo de avanço. E não é um avanço qualquer, um avanço supersônico, um avanço extraordinário. Deus tem esse plano e esse propósito para nós. Mas é preciso que a gente entenda que para alcançarmos um ano de avanço, nós precisamos primeiro passar pelo Natal da reconciliação. Nós não podemos entrar no ano de qualquer maneira. É lógico que para Deus não existe nem ano novo, nem ano velho, porque Deus não se move no tempo, Deus se move na eternidade. Para Deus tanto faz ano 2023, 1953 ou ano 3027. Para Deus tempo não existe, na eternidade o tempo não existe. Mas
nós vivemos no tempo, e o tempo nos dá essa visão desses ciclos. E a vida se faz em ciclos, a vida se faz em fases. E nós precisamos nos disponibilizar para Deus, para que cada fase da vida seja a melhor fase da nossa vida. A cada ano eu anuncio, 2023, ou o próximo ano, pode vir a ser o melhor ano da sua vida. E não é uma frase de efeito, é uma realidade espiritual. Deus quer que nós caminhemos de glória em glória. E não simplesmente numa montanha russa, um ano de glória, um ano de fracasso, um ano de bênção, um ano de desgraças. Não, Deus espera que nós caminhemos de glória em glória. E quando você começa a ver esses ciclos que parecem uma montanha russa, você precisa se lembrar dessa letra, dessa música. Amanhã será alegria. O choro pode vir por uma noite, mas com o raiar do sol, com o sol da justiça, vem a alegria. Não é o final. A tristeza não é o final para a sua vida. Deus tem um propósito. E quando você começa a glorificar a Deus com a sua vida, quando você oferece a sua vida para Ele, para que Ele use a sua vida do modo que Ele melhor entender, quando você se oferece para servir em nome de Jesus, Ele começa a produzir na sua vida planos e propósitos que você não esperava. Ele conduz você para lugares de vitória. E a gente precisa passar por esse Natal da reconciliação. A gente não pode deixar esse Natal passar batido. A gente não pode deixar, depois de um ano onde a gente viu uma ênfase tão forte na polarização. Isso continua acontecendo no mundo, isso aí está pegando fogo. No mundo isso aí está acontecendo em 2023. Para o mundo será um ano dificílimo. Não será um ano fácil. Não será um ano de moleza, será um ano muito difícil, mas para aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, aqueles que estão abrigados sob as asas do Senhor, esse pode vir a ser o melhor ano da sua vida, e melhor do que 2023, só 2024. Então você precisa se colocar nesse lugar, no esconderijo do Altíssimo, debaixo das suas asas. É lugar de segurança, mas é também lugar de reconciliação. É também um lugar de reconciliação. E eu quero falar um pouquinho para você, eu não vou falar muito, porque seria um estudo de talvez algumas semanas, mas de vez em quando eu trago aqui um pouquinho do entendimento da revelação sobre as ofertas feitas no Antigo Testamento, os sacrifícios do livro de Levítico. São 5 sacrifícios, sacrifício ou a oferta, o holocausto, a oferta queimada, a oferta pelo pecado, ou sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa, depois a oferta de manjares e por fim a oferta pela paz. Eu já falei um bocado aqui sobre a oferta pela culpa, já falei um bocado para você sobre a oferta pelo pecado, já falei muito sobre a oferta queimada, o holocausto, mas eu quero falar um pouquinho para você hoje sobre a oferta pela paz. Oferta pela paz. Quando chega o Natal, as pessoas falam tanto nas TVs, nas rádios, nas redes sociais, tempo de paz, Jesus nasceu. E as pessoas não estão vivendo em paz. Nós temos a paz verdadeira e real para desfrutar. Nós como cristãos, como filhos de Deus, se nós pararmos de brincar de igreja e levarmos o cristianismo a sério, existe uma paz disponível para nós que excede a todo o entendimento. Está disponível para nós. E eu quero falar um pouquinho sobre a revelação da oferta, do sacrifício pela paz. Sabe, o livro de Levítico mostra para nós essas 5 ofertas, esses 5 sacrifícios. Logo de cara, nos 7 primeiros capítulos, são relatados esses sacrifícios ou essas ofertas que o povo hebreu fazia. E todos esses 5 apontam e revelam Jesus. Cada um deles revela Jesus. Uma dessas ofertas, um desses sacrifícios, era a oferta pela paz, ou sacrifício de paz, ou sacrifício, você vai ver em muitas Bíblias, está traduzido como oferta pacífica, ou sacrifício de paz, mas traduzindo literalmente, trazendo literalmente do hebraico para o português, seria oferta ou sacrifício pela paz. Um sacrifício feito para que o ofertante recebesse paz, para que nós recebamos paz. A palavra paz, nesse texto de Levítico, ou nesses textos de Levítico, está sempre no plural.
Em hebraico, paz é shalom. Mas a oferta pela paz é descrita como shalamim. Shalamim é o plural de shalom. Seria, na verdade, oferta pelas pazes. Sabe quando a gente fala, fulano, você brigou com ciclano, você tem que ir lá e fazer as pazes. Não é assim que a gente fala? Você tem que ir lá e fazer as pazes com fulano. É uma oferta pelas pazes. Por quê? Porque Deus tem aspectos diferentes nessa paz, que Ele quer que você desfrute de todos eles. Ele quer que você tenha paz no seu interior, paz à sua volta, paz na família, paz nas suas finanças. Gente, coisa boa é quando a gente está com a vida financeira em paz, que você não acorda no meio da noite com um pesadelo do cobrador batendo na sua porta. Você acorda no meio da madrugada, aí a esposa pergunta, o que foi? O cobrador estava na porta batendo. Não, foi só um pesadelo. E coisa boa é você ter paz na família. O marido está bem com a esposa com o marido, todo mundo bem com os filhos bem com os pais, avós, tios, tias, todo mundo reunido. Coisa ruim e triste é chegar no final do ano e quando você reúne a família está faltando gente. Por quê? Porque tem gente que não está em paz, que está brigada. E o que é pior, está brigado por causa, às vezes, de coisas que não deveriam trazer falta de paz. A gente está brigado por causa de polarização, porque um votou no Bolsonaro, outro votou no Lula, então não vou no jantar de família. Então inclusive, orando para que morra entalado com azeitona do bacalhau. Na verdade, gente, nós deveríamos aproveitar esse tempo para desfrutar da paz que Jesus nos oferece. É uma paz plena, é uma paz plural, que se estabelece no seu interior e permeia todo o seu ser. Atinge a sua alma, o seu corpo produzindo saúde. É uma paz que flui da sua alma produzindo relacionamentos sadios. É uma paz que vem e produz vida abundante. O hebreu, quando levava uma oferta pela paz, ele entregava uma ovelha como sacrifício. Matava uma ovelha como sacrifício. E o que ele recebia? Shalamim. Paz, pazes. Os aspectos múltiplos da paz. Emoções, mente, corpo, saúde, finanças, paz em todas as áreas da vida. Agora, no Novo Testamento, em Romanos 5, no versículo 1, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: nós fomos justificados em Cristo, e por causa dessa justificação, nós temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus, justificados mediante a fé. Quem aqui tem a convicção da sua salvação? Mas como é que você tem convicção da salvação? Por um acaso, no dia que você decidiu seguir Jesus, apareceu na sua casa um anjo e levou para você um certificado de salvação? Para você pendurar no seu quarto? Assinado por Jesus? Assinado triplamente pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E você botou lá, numa moldura, pendurado no seu quarto, certificado de salvação. Creio que não. Creio que não. Como é que você tem certeza e convicção da sua salvação? É pela fé. Justificados, pois, mediante a fé. Justificados tendo a convicção de que pela fé nós somos justificados, nós temos paz com Deus. Então veja só, a oferta pacífica, de acordo com a visão neotestamentária, ela vem depois da oferta de holocausto, a oferta queimada, e da oferta pelo pecado. Jesus foi o nosso holocausto. O que era o holocausto? Quando eu levava uma oferta, uma ovelha, um boi, um animal para ser sacrificado como um holocausto, o que eu recebia ao levar? Porque sempre havia uma troca. Eu levava uma oferta e a oferta me representava. A oferta, aquele sacrifício me representava, mas eu recebia algo que a oferta representava. Então, no momento em que eu levava um holocausto, que eu levava uma ovelha para ser um holocausto, eu estava dizendo: olha, essa ovelha vai ser queimada por inteiro no altar do sacrifício, que é um altar de juízo.
um altar do juízo de Deus. Ela vai ser completamente consumida. Ela vai morrer no meu lugar e ela vai ser consumida naquele fogo, o fogo do juízo, o fogo da ira de Deus, vai consumir essa oferta por completo. Jesus foi o nosso holocausto. O fogo da ira de Deus consumiu Jesus por completo na cruz do Calvário. Alguém diga amém a isso aí. E aí, quando eu ofertava, eu recebia do holocausto a pureza daquela ovelha. E eu saía daquele lugar na certeza de estar completamente purificado de qualquer coisa. Jesus pagou o preço por nós, ele foi o nosso holocausto, e nós recebemos dele a pureza dele. Por isso, hoje em Cristo, nós somos justificados, por isso hoje nós somos justiça de Deus, por isso hoje nós somos santos, separados para ele, pertencentes a ele. Quem pertence a Jesus aqui, diga amém. Nós pertencemos a ele, o preço foi pago. Ele foi o nosso holocausto, ele foi a oferta queimada no nosso lugar. Mas ele também se ofereceu, recebendo sobre si a nossa tribulação. Ele recebeu sobre si toda a tribulação que era para nós, para que nós recebamos a sua paz. E ele profetizou isso: a minha paz eu dou a vocês, não como o mundo a dá. Não uma paz como o mundo dá, uma paz que se baseia em circunstâncias, uma paz que se baseia em grana, uma paz que se baseia em coisas materiais, mas eu dou uma outra paz, uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que vai estar estabelecida em vocês, e é uma paz que nos é dada, não é uma paz que é conquistada. Você e eu não conquistamos essa paz, não é fruto. Tem muita gente que pensa isso: eu estou precisando de um pouco de paz. O que eu estou precisando? Ficar uns dias afastado do trabalho, ir lá para Saquarema e ficar sentado numa pedra diante do mar, de pernas cruzadas, posição de chinês. Paz. Já vai virar meme esse troço, já estou sabendo. Já vai virar figurinha. Paz, paz, eu preciso de paz. Gente, você entende que é muito legal você sentar numa pedra diante do mar? Você vai ali no Recreio dos Bandeirantes, tem uma pedra ali, você senta ali, o pessoal está surfando, pôr do sol, que paz, que alegria. Mas quando você volta para casa, o problema está te esperando. Quando você volta, o problema olha para você e fala assim: voltou aqui, chegou, oi Gracinha, tudo bom? Te abraça. Você vai para Saquarema, você vai para Paris, quando você volta, o problema estará te esperando. Se você não tem a paz que excede todo entendimento, a tribulação volta, o estresse volta, e a enfermidade se manifesta, porque não há mente que não produza doença num corpo. Uma mente atribulada produz doença num corpo, produz doença no corpo. Jesus, ele se ofereceu para ser a nossa paz, para ser a nossa paz. João 14, 27, eu deixo com vocês a paz, a minha paz eu dou a vocês, não dou como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado. Existe uma outra versão que diz: não se perturbe o seu coração. Na Almeida Revista e Atualizada diz: não se turbe o seu coração. Eu fui no dicionário ver a descrição do que significa ficar turbado. Turbar é turvar. Quem é que já foi à praia alguma vez e viu que a água estava turva? Não estava aquela água cristalina, estava aquela água parecendo caldo de cana. Eu me lembro de algumas provas de triatlo em que a gente nadou num mar que estava aparecendo. Está aqui o Manji, que também é triatleta, já competimos juntos tantas vezes. Quantas vezes a gente já nadou num mar que parecia um caldo de cana, né? Que você fica nadando e não está vendo no fundo, você não está vendo nada, nem quem está na sua frente, só pensando assim: lá vem o tubarão, eu tenho que ir rápido, não estou vendo nada. A água turva. Não se turve o seu coração. Não se turve o seu coração, não se perturbe. Há uma outra versão na NVT, a nova versão transformadora, que diz: não se aflijam. Não se aflijam. E ele continua dizendo: e nem fiquem com medo. Não se aflijam, não se perturbem, não deixem o coração de vocês ficar turvo, não fiquem também com medo. Então existem duas coisas aqui. Nessa passagem de João 14, existem duas coisas para serem praticadas. Número 1, receber com humildade a paz. Receber com humildade.
Sai daquela mentalidade, não, eu conquisto, eu vou conquistar, eu sou mais que vencedor, então eu vou lá e eu conquisto a paz, o diabo não quer, mas eu vou conseguir, eu vou ultrapassar. Não, humildemente eu digo, Senhor, eu recebo a paz. Eu não sou capaz de conquistar essa paz. Essa paz que ultrapassa todo o entendimento, eu não sou capaz de conquistá-la. Então eu humildemente me posiciono diante de Deus e digo, Pai, eu recebo a tua paz. Coloca em mim a tua paz. Traz sobre mim a tua paz. Eu me rendo a ti para receber de ti paz. Essa é a primeira parte. Mas há uma segunda coisa, é não permitir que a aflição, a perturbação, a ansiedade, a preocupação invadam e dominem o nosso homem interior, o nosso espírito. Isso aí, Deus não faz por você. Eu não posso fazer por você. Jesus disse, olha, a minha paz eu dou a você. Agora, você quer receber? Não permita que o seu coração seja turvado pelas preocupações. Fique turvo pelas preocupações, pela ansiedade, pelas aflições, pelo medo. Isso é você agora que tem que dizer, eu rejeito a aflição, eu rejeito o medo, eu rejeito a ansiedade. Eu não permito que ela me domine em nome de Jesus. Gente, a ansiedade vir, eu não posso impedir, mas eu posso impedir que ela faça morada no meu interior. Então eu rejeito, mas pastor, como é que eu faço para rejeitar? Porque ninguém pode fazer isso por mim. Você precisa manter firme a sua confissão de fé. Em dias de ansiedade, de preocupação, você precisa manter firme a sua confissão de fé. Jesus é a minha paz. A perturbação tenta vir tirar de você a tranquilidade, a paz, e tentar levar você para um lugar de agitação, onde você não consegue raciocinar, onde você não consegue pensar direito, onde você começa a tomar atitudes precipitadas, decisões precipitadas, e nesse lugar você precisa parar um pouco e dizer, Senhor, a tua paz é a minha plataforma de decisões, a tua paz é a plataforma de onde eu vou enxergar a vida. Eu não vou enxergar a vida ou agir na vida com base na ansiedade. Não, eu vou dar um tempo aqui, enche-me da tua paz. E eu tenho a paz de Cristo. Eu fui justificado e eu tenho paz. Eu tenho paz. Você pode levantar as suas mãos e afirmar isso? Eu já possuo a paz. Eu fui justificado, então eu tenho paz. Levítico no capítulo 3, dos versículos 1 a 5, o escritor de Levítico, Moisés, diz assim, se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, ou seja, oferta pela paz, se essa oferta for de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e matará o animal diante da porta da tenda do encontro, ou seja, diante da porta do tabernáculo. Os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico, ou seja, dessa oferta pela paz, apresentará como oferta queimada ao Senhor a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que fica no meio das entranhas. Veja bem, eu ainda vou ler mais 2 versículos, mas antes deixa eu chamar a sua atenção de que a gordura do interior do animal, do abdômen do interior do animal, era a parte principal do sacrifício pela paz. Não era o animal inteiro o mais importante. Existem 3 partes importantes aqui desse sacrifício pela paz. A gordura do interior do animal, o peito do animal e a coxa direita. São as 3 partes importantes, mas das 3 a mais importante era a gordura do interior. Essa palavra, gordura, que aparece aqui em Levítico, no hebraico é releb. E releb é uma palavra que significa a melhor parte. A porção premium. Sabe quando você vai no mercado e você vai comprar carne para o churrasco e você quer comprar aquela porção premium da picanha? Nem sempre dá. Mas a gente tenta oferecer para os amigos o melhor. Né? Ou então você compra uma parte pequena da premium e uma outra parte para a galera.
Aquela é só para diretoria. Quando você vai fatiar, você chama o pessoal no canto e fala assim, aquela é só para diretoria. É a porção premium, a porção melhor, a mais rica. Aquilo que o francês chama de crème de la crème. É a porção melhor. E isso aponta para Jesus, o melhor de Deus para nós, o sacrifício perfeito. Quando você e eu mais precisávamos, Deus não mandou um anjo, não mandou um arcanjo, não mandou um profeta, Ele mandou o seu próprio Filho. O melhor que Ele tinha, Ele mandou para nós. Ele mandou o premium, o crème de la crème. Ele mandou o melhor. Aí ele continua o texto dizendo, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e a membrana sobre o fígado que tirará junto com os rins. Os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar. Agora presta atenção como ele diz. Essa gordura vai ser queimada no altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Gente, o sacrifício pela paz, ele precisava ser queimado no altar de sacrifício, mas ele não podia ser simplesmente jogado sobre a lenha. Tinha que primeiro haver um holocausto. Primeiro a oferta queimada, o holocausto. E em cima do holocausto se colocava a gordura de um outro animal que foi sacrificado pela paz. Ou seja, justificados, porque o holocausto aponta para a nossa justificação. Jesus recebeu o juízo pleno, completo de Deus na cruz do Calvário, para que você e eu recebêssemos a paz, para que nós recebêssemos a justificação plena. Jesus foi consumido pelo fogo. Então, primeiro, tinha que haver um holocausto. Eu coloco uma oferta, uma ovelha, um boi, dentro, sacrificado, morto, por mim, no meu lugar. Antes eu impunha as mãos sobre a cabeça daquele animal e eu passava para ele a minha impureza e recebia dele a pureza. Esse animal era colocado agora no altar do sacrifício para queimar por inteiro, para virar cinza. Nenhuma parte era aproveitada para nada. Nada era aproveitado. Dos outros sacrifícios, algumas partes eram aproveitadas pelos sacerdotes, eles podiam comer algumas porções, mas do holocausto nada era comido, nada era desfrutado, tudo era queimado no altar do sacrifício. E quando aquele holocausto estava sendo queimado, quando alguém trazia, naquela oportunidade, uma oferta pela paz, cara, você trouxe a oferta pela paz na hora certa, porque tem agora no altar do sacrifício, queimando agora um holocausto. E é sobre o holocausto que vai a gordura, o premium, o melhor do melhor, sobre o holocausto, em cima do holocausto. A nossa paz, ela só vem, Jesus só nos concede a paz porque Ele foi o nosso holocausto. E sobre esse holocausto vem a paz. Primeiro o holocausto, primeiro a oferta queimada, Jesus, a nossa justificação. Por sobre a justificação, a oferta pela paz. No capítulo 13, no versículo 16 de Levítico, diz assim, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, como oferta de alimento. Olha só que coisa interessante. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, como oferta de alimento. Essa palavra alimento no hebraico é lehem. Lehem é traduzido muitas vezes como pão, ou é traduzido em algumas oportunidades como alimento. Alimento para quem? Alimento para quem? Quem é que estava sendo alimentado com aquela oferta? Se afinal de contas, a oferta está sobre o holocausto, queimando, torrando ali dentro, ninguém vai comer nada. Quem é que está se alimentando daquela oferta? Se você continuar lendo o texto, diz que aquela oferta, ela era queimada e a sua fumaça produzia um aroma que para Deus era um aroma agradável. Ou seja, aquela oferta servia como alimento, logicamente que isso é uma visão figurada, alimento para Deus. Deus fica alimentado, satisfeito, quando você e eu andamos em paz. Quando você está em paz, isso para Deus é alimento. Não é interessante que Jesus, quando foi ao poço de Jacó, ele encontra aquela mulher que ele profetizou, dizendo para ela, olha, 5 maridos você já teve, e esse com quem você está vivendo agora, nem esse é o marido, coisa nenhuma. Aquela mulher se converte a Jesus, ela reconhece que Jesus é profeta, que Jesus é o Messias. Interessante é que os discípulos tinham chegado junto com Jesus, e eles saíram para buscar alimento. E enquanto eles saíram,
Jesus teve um encontro com aquela mulher. Quando eles chegam, eles oferecem comida para Jesus, Jesus não quer comer. Jesus, não, eu já estou satisfeito. Os caras falam assim, não é possível. A gente chegou aqui, você estava morrendo de fome. Nós fomos ali no McDonald's. Compramos lá um Big Mac. Trouxemos para você. E você agora não quer comer? Por quê? Porque Jesus já tinha sido alimentado. O que alimentou Jesus? A salvação daquela mulher. O que satisfez Jesus? A salvação daquela mulher. Quando você é salvo, quando você tem paz, quando você é curado, quando você é liberto, quando você é abençoado, isso satisfaz Jesus. Isso satisfaz Deus. Isso traz plenitude para Deus. Isso traz alegria para Deus. E ele continua dizendo, essa oferta de alimento é aroma agradável a Deus. E toda a gordura será do Senhor. Gente, quando a ansiedade, a preocupação, o medo, a confusão, a raiva, o ressentimento, a divisão e tudo mais que possa turbar o seu coração, agitar o seu coração, inquietar o seu coração, abalar você, desassossegar você, tornar você sombrio, carregado, tira a paz do nosso coração. Isso não agrada a Deus. Isso não deixa Deus feliz e alegre. Mas tudo isso é removido de nós quando a verdadeira paz de Deus se estabelece na nossa vida. Não tem espaço para o mesmo coração, para angústia, raiva, ira, ressentimento e a paz. Aonde existem essas coisas negativas, não tem como a paz se manifestar. E eu posso dizer aqui, fazer uma pergunta, todo mundo sabe disso intuitivamente, porque você sabe que quando você está angustiado, chateado, aborrecido, você não está em paz. Espera aí, só eu e o Duda que andamos com isso? Espera aí, quantos aqui sabem que isso é uma realidade? Não dá para você estar com raiva de alguém, andando para lá e para cá, e ao mesmo tempo dizer assim, não, mas eu estou em paz. Está em paz nada. Você está consumido pelo ódio, está consumido pela raiva, está consumido pela ansiedade, pela preocupação, está consumido pela mágoa, pelo ressentimento. E aonde essas coisas se manifestam, então a paz não pode se estabelecer. Então é óbvio, extremamente óbvio, que quem quer trazer ansiedade, angústia, medo, ressentimento, mágoa, ira, ódio, quem é? Quem? Ele! Ele! Ele quem, pastor? Não vou falar o nome que dá azar. Não, é brincadeira. Ele, o infeliz, o sem assunto. Ele mesmo, Satanás. Ele que tem o objetivo de trazer essas coisas e fazer com que elas permaneçam no seu coração. Você vai de novo lá em Levítico, no capítulo 7, no versículo 28, diz assim, o Senhor disse a Moisés, fale aos filhos de Israel, dizendo, quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, ou seja, o sacrifício pela paz, trará a sua oferta ao Senhor, do seu sacrifício pacífico, trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor, trará a gordura do peito, e com o peito para movê-lo por oferta movida diante do Senhor. Que texto esquisito, o que é isso, oferta movida? O que é esse negócio de oferta movida? A Bíblia fala de 2 movimentos que o hebreu fazia com algum tipo de oferta que ele trazia. Era algo muito específico da lei. Algumas partes da oferta precisavam ser ofertas movidas, outras ofertas alçadas. Nessa Bíblia que eu uso aqui, nessa versão aqui, o termo oferta alçada desaparece. Mas se você ler na versão revista e corrigida, que é uma versão que o pessoal da Assembleia de Deus usa direto, fala lá de oferta alçada. O que é a oferta movida e o que é a oferta alçada? Oferta movida é uma oferta onde ele pegava a oferta, uma parte da oferta, no caso aqui era o peito. O animal, ele era esquartejado, pegava-se o peito do animal, colocava num espeto, e fazia daquele peito uma espécie de bandeira. Então ele ia na porta do tabernáculo, na frente do tabernáculo, e movia aquele peito. Sabe? Quem é que já foi ao jogo de futebol e levou bandeira alguma vez? Aquele bandeirão. Não é aquela bandeirinha de ficar assim, não. Foi aquele bandeirão que você bota naquela vara de bambu, vai lá e... Era mais ou menos isso. E o que é a oferta alçada? A oferta alçada era isso que ele tinha que fazer com a coxa do animal sacrificado pela paz. A oferta alçada, na verdade, era uma oferta, ele pegava a coxa e ele tinha que mover assim, ó, diante da porta do tabernáculo. Agora, olha só, uma parte, o coração
O peito sempre simboliza o amor de Deus por nós. Essa era a outra parte importante da oferta pela paz. Mover diante do tabernáculo, diante da presença de Deus, o peito do animal sacrificado que aponta para o amor de Jesus por nós. Dizendo, Deus, eu sou amado. Eu sei que eu sou amado. Eu fiz uma oferta e aqui está a representação do amor que você tem por mim. Será que você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso? Eu sei que eu sou amado. Essa é uma bandeira que você tem que agitar toda hora, para que o inferno veja, para que você mesmo veja, para que outras pessoas vejam, eu sou amado, o Senhor me ama, eu sou amado profundamente, incondicionalmente por Jesus. Mas ele também levava a coxa, ele pegava a coxa direita daquela oferta e movia assim. Agora, você percebeu que são dois movimentos, que um é assim, o outro é assim, isso faz a imagem de uma cruz? E ele levava essa coxa, por que a coxa? E a coxa direita? A coxa é onde nós temos o fêmur. O fêmur é o maior e mais forte dos ossos do corpo humano. Também a musculatura da coxa é a musculatura mais forte que você tem no corpo. Então a coxa direita representa força e poder. Quando o ofertante levava o sacrifício para mover como oferta alçada diante de Deus, ele estava dizendo, Senhor, é o teu poder vindo sobre mim, não é o meu poder fazendo qualquer coisa por mim, é o teu poder vindo, descendo do céu sobre mim. O amor de Deus e o poder de Deus. O amor de Deus e o poder de Deus. A cruz fala do amor de Deus e do poder de Deus. Jesus foi à cruz por amor e ele ressuscitou com base no poder de Deus. A cruz fala do amor de Deus, do poder de Deus, representados nessas ofertas pela paz. Ou seja, a cruz como um todo, ela fala do amor, ela fala do poder, mas a cruz traz sobre nós a paz. A cruz me libertou. A cruz nos libertou. Houve um tempo atrás que eu falei, gente, tem gente fazendo sinalzinho para tudo quanto é coisa que acontece. Jogador de futebol faz gol, aí ele faz um sinal qualquer, é coraçãozinho, é uns troços assim e tal. Sei lá. Mas eu falei, cara, a gente como cristão deveria fazer um sinal também. A cruz me libertou. Será que você pode fazer isso aí junto comigo agora? A cruz, cara, me libertou. A cruz me libertou. A cruz nos libertou. Sabe, a porção premium dessa história era a gordura. Por que a gordura do interior? Porque essa gordura, a parte melhor, a parte premium, ela fala do caráter de Jesus. Um caráter que quem olhava para Jesus não conseguia enxergar. A sua santidade, a sua divindade. Quem olhava para Jesus não via isso. Nós olhamos e vimos, e o que nós vimos não nos agradou. Ele não chamava atenção, não era belo, não tinha nada demais, mas ele levou sobre si as nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ninguém via a santidade, ninguém via a divindade de Jesus, mas no seu interior o caráter dele transbordava dessa santidade, transbordava dessa divindade, e ele quer que nós tenhamos o mesmo caráter que ele tinha, o caráter que ele continua tendo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não mudou, e ele não muda. Sabe, o sacerdote, ele queimava. Aqui no versículo 31 de Levítico 7 diz que o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e dos seus filhos. Será que você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para essa pessoa assim? O amor de Deus é nosso. O amor de Deus representado nesse peito, desse sacrifício, ele é nosso. O amor de Deus não é para ser guardado por Deus, para Deus, só Ele, desfrutando do amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três, um amando ao outro, e o resto que se dane. Não, esse amor é para nós, pertence a nós, é para Arão e seus filhos, e nós somos uma nação de sacerdotes. Esse amor pertence a nós. Gente, o princípio profético dessa oferta é que quando nós entendemos o valor do sacrifício de Jesus, quando nós entendemos o amor de Jesus, a graça de Jesus, é com base nisso
que a gente recebe o real poder de Deus na nossa vida. A coxa representando o poder de Deus. Quando você entende o amor, quando você entende a graça, o favor imerecido, é isso que faz com que você receba na sua vida o genuíno poder de Deus. Eu vejo em muitos lugares, em muitas igrejas, se falando sobre o poder de Deus, e as pessoas recebem apenas emoções que parecem o poder de Deus, mas é só emoção, é só gritaria, é só sapateação, mas o poder de Deus para valer, ele se manifesta não quando há gritaria e sapateado, o poder de Deus se manifesta realmente quando a gente entende o amor, a graça. E quando a gente começa a entender a dimensão do amor de Deus, caramba, como Deus me ama, como Deus me favorece, como Ele é gracioso para comigo. Você não precisa nem orar para pedir nada, o Espírito Santo vem e te cura. O Espírito Santo vem e te faz prosperar. O Espírito Santo vem e transforma você de dentro para fora, porque você começou a entender o amor, a graça. Quando você começou a entender que Jesus te ama não por causa dos seus belos olhos, que Ele é favorável a você não porque você tem cabelos maravilhosos, que Ele é fiel a você, não porque você é uma pessoa que faz obras espetaculares, mas Ele faz tudo isso porque Ele te ama incondicionalmente. Quando você recebe a ceia, sabe que o católico chama a ceia de Eucaristia. A igreja evangélica desenvolveu uma mentalidade muito contra a igreja católica e rejeita às vezes até os termos que eles usam. Mas o termo Eucaristia significa ações de graças. Quando você participa da Eucaristia, quando você participa do corpo, do pão e do cálice, quando você recebe nas suas mãos e você recebe nas suas mãos o cálice, o pão, o cálice que representa o sangue derramado, e você começa a dar graças pelo perdão pleno, pela cura, pelo amor, pelo favor imerecido, pela libertação. É isso que faz com que você esteja participando da ceia de modo digno. Eu sei que em muitas igrejas, com base em 1 Coríntios 11, se ensina por causa de uma interpretação errada, que para participar da ceia de modo digno, você precisa primeiro confessar os seus pecados. Mas o texto bíblico, se você for ler o texto bíblico de 1 Coríntios 11, ali a palavra pecado sequer aparece. Sequer a palavra pecado aparece naquele texto. Na verdade, ali fala assim de você participar de modo digno ou indigno da ceia. O que é participar de modo indigno? Cara, é só um ritual. Eu pego o pão, eu como, eu bebo e volto para casa e vivo a vida do jeito que eu sempre vivi. Eu não estou entendendo o bulhufo, mas é um ritual que a igreja tem. O que é participar de modo digno? Cara, é só um pedacinho de pão, é só um pouquinho de suco de uva, mas isso aqui aponta para o que Jesus fez por mim. E eu dou graças, porque Ele fez isso por mim. Eu só tenho esse pedaço de pão na minha mão, porque o corpo de Jesus foi retalhado por mim. Eu só tenho esse cálicezinho, porque o sangue dele foi derramado em meu favor. Eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças porque por causa desse pedacinho de pão, por causa desse pouquinho de suco de uva, que representam o corpo e o sangue de Jesus, eu fui curado, eu fui liberto. A cruz me libertou. Isso é participar de modo digno. Eu te dou graças. E é essa atitude que glorifica a Deus. É isso o que glorifica a Deus. Quanto mais você se alimenta do amor, da graça de Deus, quanto mais você glorifica Jesus, dando graças ao Pai por aquilo que Ele fez em seu favor, quanto mais você se alimenta da fé que libera o poder de Deus na sua vida, cada vez mais unção de Deus vai se manifestar na sua vida. Você quer tudo isso manifestado na sua vida? Prática do dia a dia? Então você precisa fazer desse Natal o Natal da reconciliação. Não chegue no dia 25 com o seu coração ainda com mágoa, com ressentimento. Não chegue até o dia 25 ainda com o seu coração com algum tipo de coisa contra alguém
porque essa pessoa falou, deixou de falar. Não, chegue até aquela data livre de todo fardo. Chegue até essa data livre de todo esse jugo. Chegue nessa data plenamente, completamente livre. Pastor, o senhor não sabe. Aquela pessoa me fez muito mal. Pois é, cada um semeia o que quer, mas acaba colhendo o que não quer. Se alguém te fez mal, você pode ter certeza. Isso aí é um bumerangue. Ela aprontou hoje com você, amanhã com outro, mas a batata daquela pessoa está assando. E é por isso que a Bíblia pede que você ore até pelos seus inimigos. Porque Deus fica irado, você sabia disso? Que Deus fica irado quando alguém toca em você? A Bíblia diz que é coisa terrível, é tocar no ungido do Senhor. Eu sei que tem muito pastor que usa isso para si. Não fala mal de mim, hein? Eu sou pastor. Terrível coisa é tocar no ungido do Senhor. Já vou até saindo descosta. Que é para você... Não, isso tem a ver comigo e com você, não é só simplesmente porque eu sou pastor, não. É um problema sério quando alguém toca na sua vida. Quando alguém te dá uma volta, quando alguém te prejudica, é um problema sério. E a Bíblia pede, Senhor, pede para você orar. Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, não fulmina ela não. Derrama da tua graça, do teu amor por ela. Porque Deus te ama de uma maneira tal, você é a menina dos olhos de Deus. Você precisa se ver e se entender dessa maneira. Eu sou muito especial para Deus. Sabe que você pode dizer isso? Eu sou muito especial para Deus. Sabe o que é uma pessoa especial para você? Aquela pessoa pode não ser especial para mais ninguém, mas ela é especial para você. Você olha para ela, ninguém dá grande coisa por ela, mas você tem por ela um chamego, uma paixão, uma coisa. Sabe aquela pessoa, você não sabe definir, o que você tem por essa pessoa? Sabe como é que é? Ninguém mais, todo mundo olha e fala assim, mas aquela pessoa, cara, você, como é que você vê nela? Quando eu olho, eu vejo, vontade de apertar as bochechas, assim. Você é muito especial para Deus. Você tem que se conscientizar disso e saber que o teu coração não é território para mágoa, para ira, para ressentimento ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque isso não vem de Deus. Isso vem do inferno para te perturbar, para turvar o teu coração e tirar a tua paz. Você pode ficar de pé, nós vamos participar da ceia. Vou pedir para a banda voltar. Irmão, você pode desfrutar do poder de Deus na sua vida. Quando você começa a declarar, quando você começa a confessar, quando você começa a falar, coisas do tipo, Senhor Jesus, eu vou sair de casa hoje, mas eu te agradeço, porque o teu poder vai manter a mim e a minha família em segurança. É um problema de muito crente, sabia? Vai tomar o café da manhã, aí toma o café da manhã assistindo alguma coisa na televisão, daqueles jornais que tem de manhã cedo, né? E é incrível, é impressionante. De manhã cedo, 6 horas da manhã, já tem um cara na televisão dando notícia de crime. Morreu todo ensanguentado, não sei aonde, esfaqueado, baleado, trucidado. Aí, mas não sei aonde, na Baixada Fluminense, na Barra da Tijuca, na Tijuca, no Leblon. Então aí você já sai de casa assim, ó. Ô Jesus, aleluia. Ô meu pai, vou eu para o trabalho. Desliga essa televisão. E antes de você sair, ao invés de olhar para ver as notícias sanguinolentas, começa a dizer, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu estou saindo de casa para o meu trabalho, e eu sei que o Senhor me acompanha, e vai guardar a mim e a minha família, de acidentes, de assaltos, dos homens maus. O Senhor vai me guardar dos violentos, o Senhor vai me guardar de todo mal, e eu já te dou graças, em nome de Jesus.
Eu já te dou graças em nome de Jesus. Quando você começa a declarar, Senhor, eu estou saindo de casa para ir para o meu trabalho, mas o mal não me acompanha. Eu já saio de casa curado de toda enfermidade. O vírus, tenha ele o nome que tiver. Covid, o que for, não vai me alcançar. Eu estou no esconderijo do Altíssimo. Quando você começa a colocar esse tipo de palavra na sua boca, é como se você estivesse compartilhando de um jantar, de um almoço, de um café da manhã com Deus. Porque para Deus isso é pão, para Deus isso é alimento, isso satisfaz Deus. Isso faz com que você seja visto por Ele como alguém que confia nele. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu confio em Deus de todo o meu coração. Ele não falhará. Aleluia. Aleluia. Confissões de fé que fazem com que você desperte do seu interior aquela confiança que de repente pode ter sido abalada por alguma notícia, por alguma coisa que um vizinho, um amigo, um parente te falou, e você diz: Pai, em nome de Jesus, aqui é a tua paz que prevalece. E eu não vou andar por aí com base no medo. Eu não vou andar por aí com base carregando um fardo de ódio. Eu não vou andar por aí carregando uma mochila de pedras, de angústia, de medo, de aflição, de mágoa, de ressentimento, de ira. Não, eu sou livre, eu estou livre, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode abrir esse cálice. Obrigado. E ter nas suas mãos agora esse pedacinho de pão. Gente, pode parecer uma coisa meio estranha, que a gente deveria estar falando sobre o bebê, a manjedoura, Maria segurando o bebê no colo, e a gente está falando sobre a cruz. Mas olha só, esse bebê, ele nasceu com um propósito, e o propósito daquele bebê era a cruz. Ele nasceu e viveu para chegar ali naquela cruz. Sabe que a gente, quando vê filmes sobre Jesus, e chega no final, Jesus é preso, torturado, a gente começa a ficar triste, angustiado, vendo aquele sofrimento todo, mas eu garanto para você, que enquanto Jesus estava carregando aquela cruz nos ombros, na Via Crucis, indo na direção do Monte do Calvário, Jesus estava dizendo: finalmente chegou o dia, finalmente chegou a hora, eu estou indo na direção do meu propósito, foi para isso que eu nasci. E ele foi ali só por uma causa, por uma razão: eu e você. Eu e você. O objetivo dele não foi ali para salvar as baleias, ele não foi ali para salvar os animais que estão ameaçados de extinção, ele foi ali para salvar a mim e a você. É belo, é nobre, é legal salvar as baleias, os animais em extinção, salvar as florestas, mas Jesus foi ali para morrer por mim e por você, para que você e eu tenhamos paz. Paz que excede todo o entendimento. Antes de comer do pão, você pode dizer junto comigo: Pai, eu recebo a tua paz, eu recebo da tua paz. Aleluia. Você pode olhar para alguém que esteja à sua direita, à sua esquerda, e dizer para essa pessoa: receba no teu coração paz plena, paz do Senhor. Sabe, eu garanto para você, em muitas igrejas, o pessoal se cumprimenta assim, né? Oi, irmão, paz do Senhor. Não é isso? A gente na Nova se cumprimenta de um jeito diferente, né? Como é que a gente se cumprimenta? E aí, beleza? É assim. Mas em muitas igrejas é: oi, irmão, paz do Senhor. Eu garanto para você, 99,9% das pessoas que falam paz do Senhor para o irmão não sabem o que estão dizendo. Não tem a mínima ideia. Porque se elas soubessem que elas estão profetizando para aquela pessoa saúde, prosperidade, vida abundante. Porque na verdade shalom, que na oferta pacífica é shalamim, é paz na sua plenitude, nos seus diversos aspectos. Essa pessoa está dizendo: receba prosperidade, saúde, vida abundante, família abençoada, propósitos abençoados, dias abençoados, em nome de Jesus. Receba a paz, o shalom de Deus.
Então eu queria que você orasse para esse pão agora e agradecesse a Deus. Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado, em nome de Jesus, eu te agradeço. Sabe que hoje pela manhã, a gente estava conversando ali atrás, e eu estava dizendo para o pessoal que eu sou do tempo em que pastor ficava famoso por causa da unção que havia na vida dele. Pastor se tornava conhecido entre as igrejas porque tinha um conhecimento bíblico que trazia revelação para as pessoas a respeito de Jesus. Nem sempre aquele pastor era alguém formado no exterior ou numa faculdade de teologia, com grande conhecimento filosófico. Nem sempre, muitas vezes era um autodidata, uma pessoa simples, mas que quando abria a boca para pregar, trazia revelação, trazia sobre as pessoas cura, libertação, restauração, metanoia, sabe, conscientização de mudança. Eu preciso de mudança. Hoje, os pastores estão ficando famosos pelas besteiras que falam na internet, porque grita, feito um louco, por causas políticas, xingando e ofendendo quem abraça algum outro extremo, da direita ou da esquerda. Pastores se tornam famosos hoje porque interpretam a Bíblia de um jeito torto e falam cada asneira gigantesca do contexto bíblico. E a igreja brasileira está precisando de arrependimento, mudança, transformação, colocar de novo Jesus no centro. Colocar Jesus no centro. Eu não quero ser famoso pelas besteiras que falo, eu quero ser famoso por ter colocado Jesus no centro de todas as coisas, para que Ele seja famoso, porque convém que eu diminua e Ele cresça. Aí eu lembrei de uma música de um amigo, sabe, um cara chamado Carlinhos Félix, uma música que é antiga, mas eu nunca dei muita bola para essa música. De repente eu lembrei dessa música que ela diz: eu me arrependo, Senhor, eu quero voltar ao início, às primeiras obras, ao primeiro amor. E é para lá que a igreja precisa voltar, para o primeiro amor. Sabe, olhar para o pão e para o cálice e dizer: caramba, olha o que Jesus fez por mim. Olha o que Jesus fez por mim. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Ele me deu a paz dele. Eu estava destinado ao tormento eterno, mas Ele me deu a sua paz eterna. Uau, olha o que Jesus fez por mim. Jesus, eu me arrependo, sabe, de ter brigado com pessoas por causa de Lula, por causa de Bolsonaro. Eu me arrependo por ter ofendido pessoas por causa de política. Eu quero restauração na minha vida. Eu quero reconciliação na minha vida. Eu quero ser cristão de verdade. Eu me arrependo. Metanoia, mudança de mente. Sabe, essa música fala: eu quero voltar ao início. Eu quero voltar, sabe aquele tempo do início, quando você recebeu Jesus? Que você era tão empolgado que se Jesus passasse na sua frente, você evangelizava Jesus? A gente precisa voltar para esse tempo. A gente precisa voltar para esse tempo de pureza. Sabe, que tudo que importava para mim era Jesus. Eu não queria saber, não entendia quando alguém dizia para mim: aquele pastor é calvinista, aquele outro é arminianista. Cara, eu não sei o que isso significa. Eu sei que ele falou uma palavra que me falou de Jesus. Isso me impactou. Isso mudou a minha vida. Jesus é o centro de todas as coisas. Aleluia. Talvez você não conheça a letra dessa música, mas a gente quer cantar junto com você. Se você conhecer, canta com a gente. Se não, mas faça disso uma oração. Antes de você participar da ceia, faça disso uma oração para você. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho,
Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Você pode comer do pão agora. Beba do cálice. Cante mais uma vez junto conosco. Eu quero voltar ao início. Queremos voltar ao início, à simplicidade, Pai. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. E eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, Pai, nós te agradecemos pela revelação de Jesus. Nós te agradecemos pelo amor de Jesus. Nós te agradecemos pela grandeza de Jesus. Mas nós te agradecemos pelo coração de Jesus, que apesar de ser Senhor, apesar de ser o Criador, apesar de ser Deus forte, Deus poderoso, veio até nós em amor para nos salvar. Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. E todos nós, como povo de Deus, te exaltamos nessa hora. Nós te damos honra, glória, louvor, exaltação. Levante a sua voz e diga glória a Deus. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te glorificamos nesse lugar, Jesus. Nós te damos honra, glória, louvor, adoração. Aleluia!